Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro. Faltam 2 dias para o segundo turno. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as eleições municipais e o segundo turno que ocorre nesse domingo. Falamos ainda do cenário nacional e ouvimos o companheiro Walter Pomar, que fala da reunião dos BRICS e a discussão sobre o veto dado pela delegação brasileira à possibilidade de ingresso da Venezuela. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando de eleições municipais. Afinal de contas, nesse domingo, dia 27, ocorre o segundo turno em mais de 50 cidades do país, em diversas capitais e em locais onde residem mais de 40% do eleitorado nacional. Domingo, portanto, é um dia decisivo. Nós falamos desde a pré-campanha, ao longo da campanha, após o balanço preliminar feito do primeiro turno, que, para ter uma avaliação global do processo eleitoral, é preciso esperar esse segundo turno. Afinal de contas, um diagnóstico preliminar, olhando apenas para o resultado do primeiro turno, não tem como ser diferente que não reconhecer um crescimento e uma vitória das direitas na eleição municipal. Mas isso pode mudar. Pode mudar dependendo justamente do resultado desse domingo. O PT e as esquerdas estão disputando em importantíssimas cidades. Por exemplo, em São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Fortaleza, Natal, diversas médias e grandes cidades no interior dos estados. E, caso a esquerda e o PT saiam vitoriosos nessas eleições, é possível alterar o balanço realizado de uma derrota para uma situação de equilíbrio, pelo menos. E é por isso que nós, na última edição, falamos da necessidade de que todos que pudessem se engajassem ao máximo nessa reta final. E é possível dizer que, não apenas somos ouvidos, mas que muita gente também repetiu isso por aí, pois o engajamento da militância petista de esquerda foi visível em diversas cidades do país. As campanhas cresceram e é possível que em várias dessas cidades, companheiros e companheiras do PT, de partidos aliados de esquerda, consigam derrotar as forças de direita e vencer as eleições no segundo turno. Caso isso se confirme, aí sim, segunda-feira, a gente pode sentar e começar a fazer um balanço muito duro dos motivos que levaram a essa situação e agora, obviamente, o que fazer daqui para frente. Mas ainda não é o momento do day after, do dia depois, do dia seguinte. Ainda dá tempo de ganhar e virar muito voto. Afinal de contas, em várias cidades, ao menos o que indicam as pesquisas, é que vai ser voto a voto. Em que cada eleitor, cada eleitora, cada pessoa vai cumprir um papel decisivo para poder conseguir eleger companheiros e companheiras de esquerda nessas importantíssimas cidades. Os casos de Natal, Fortaleza, são emblemáticos. O companheiro Evandro Leitão, a companheira Natália Bonavides, estão em diversas pesquisas divulgadas essa semana, passando à frente dos candidatos da direita, ou seja, com chances reais. E não podemos vacilar nesse momento, né, gente? Em especial porque é um momento onde as direitas estão partindo para o tudo ou nada, para a violência extremada, para as ameaças. Em Natal, por exemplo, a nossa companheira Natália Bonavides sofreu novas ameaças físicas, ameaças de morte. E isso não é brincadeira, é coisa muito séria, porque nós sabemos do que a direita é capaz. Além de expressar solidariedade e preocupação, nós temos que agir, porque o melhor jeito, nesse momento, de frear essas ofensivas e ameaças é derrotando eleitoral e politicamente os fascistas e essa direita desavergonhada, criminosa e bandida. Eles sabem que com violência, força, truculência, com a ameaça de eliminação física, eles deixam muita gente com muito medo. E óbvio, a gente tem que ter medo mesmo,
é a vida das pessoas que está em risco, que está em jogo. Agora, esse medo não pode ter como consequência uma paralisia. E eu sei que as companheiras e companheiros, que todos os lugares, sabem da importância de encarar o medo de frente, lidar com ele e não deixar se abater. Ser, obviamente, tomar todas as medidas necessárias de segurança e de proteção, mas nessa reta final, continuar convencendo a maioria das pessoas de que é possível projeto de esquerda melhor, que garanta dignidade para a maioria das pessoas. Domingo, se tudo correr bem, a gente vai poder comemorar grandes e importantes vitórias e, além disso, obviamente, começar a pensar em novos dias para a parcela importante da classe trabalhadora em todo o Brasil. Agora, para além das eleições, obviamente, que deve ocupar muito do nosso tempo nesse momento, é preciso olhar para o que está acontecendo para além delas. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo. Uma parcela importante das pessoas, por exemplo, não está nem acompanhando mais as eleições porque em suas cidades não tem segundo turno. E com o que elas estão se ocupando nesse momento? Obviamente, com o cotidiano, com o que está acontecendo na sua cidade, com as dificuldades da situação econômica, que, mesmo como nós já falamos aqui, alguns índices tenham apresentado melhora, mas o fato é que as condições de vida da maioria do povo continuam muito, mas muito difícil. E parece ficar algo repisado quando eu digo isso. Mas o fato é que hoje é 25 de outubro. A gente está chegando pertinho do final do ano. E será que a gente vai conseguir, ao final desse ano, fazer um balanço que diga que estamos terminando 2024 melhor do que terminamos 2023? As pessoas no nosso país estão vivendo um pouquinho melhor esse ano do que estavam no final do ano passado? Pois é, infelizmente em muitos lugares ainda não. Afinal de contas, os reajustes para cima na passagem de ônibus, de metrô, o aumento para cima no preço de alguns alimentos fez com que muita gente esteja nesse momento endividada e achando que as coisas ou não melhoraram, ou se teve alguma melhora, foi muito pequena e não foi na velocidade necessária. A gente vai ter que olhar para 2025 com perspectivas de pisar o pé no acelerador. Evidentemente, isso também está relacionado com a situação das eleições municipais. No primeiro turno, nós saímos, nós, a esquerda e o PT, derrotados na grande maioria das cidades. E vamos governar muito menos pessoas do que os partidos das direitas. Razão pela qual nossos governos têm que ser muito, mas muito exitosos. E o principal deles é o governo federal. É o governo do presidente Lula. São ações urgentes, imediatas, que melhorem as condições de vida da maioria do povo. Para isso, o governo tem que acertar. E é falando sobre o governo acertar que a gente vai escutar agora o nosso companheiro Walter Pomar, para falar da participação do Brasil na reunião dos BRICS, a reunião que ocorreu na Rússia ao longo dos últimos dias, em Kazan, e que foi cercada por diversas questões polêmicas, e a principal delas certamente foi a posição adotada pelos representantes do Brasil lá contra o ingresso da Venezuela no bloco. Para falar um pouquinho desse assunto, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, Patrick, você pede que eu fale da reunião dos BRICS, ocorrida nos dias 22, 23 e 24 de outubro desse ano, na cidade de Kazan, que fica na Federação Russa, mais conhecida popularmente como Rússia. Os BRICS originalmente eram 4: Brasil, Rússia, Índia e China. Naquela época a gente falava dos BRICS, só que com um S minúsculo. Depois, a África do Sul foi incorporada ao grupo. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de South África. E nós passamos a escrever BRICS com S também maiúsculo. Ano passado, ocorreu uma reunião de cúpula dos BRICS. Foi a 15ª cúpula do bloco. Essa 15ª cúpula foi realizada na cidade de Joanesburgo, exatamente na África do Sul. E nessa reunião se decidiu convidar 6 outros países a ingressar no bloco. Os convidados foram Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Argentina. Desses 6 convidados, um declinou, a Argentina. É verdade que quando o convite foi feito, ainda era o governo Alberto Fernandes. Quem declinou foi o governo Javier Milei. Esse ano,
a cúpula dos BRICS aconteceu, como já foi dito, em Kazan, na Rússia. E ao término da reunião, se decidiu compor uma lista que eu vou chamar aqui informalmente de observadores pretendentes. Ou seja, seriam países que ingressariam nas reuniões, mas não no bloco, mas que, obviamente, teriam interesse em, posteriormente, fazer parte do bloco como tal. A lista que foi aprovada na reunião de Kazan é composta por 13 países: Argélia, Belarus, Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Nigéria, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Esses 13 países, portanto, são agora parte de uma espécie de lista de pretendentes. A reunião em si aprovou uma declaração muito importante de ser lida e foi palco também de pronunciamentos que merecem ser escutados. Entre eles, eu destacaria 2. O do presidente Xi Jinping, da China, e o da presidenta Dilma Rousseff, que encabeça hoje o novo Banco de Desenvolvimento, que vem a ser o Banco dos BRICS. Aliás, durante a reunião, já começou a circular a notícia de que a Rússia, a quem caberia o direito de indicar o presidente dos BRICS para a próxima gestão, indicar o presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS para a próxima gestão, estaria fazendo gestões no sentido de que a presidenta Dilma permanecesse presidindo o novo Banco de Desenvolvimento por mais um período. A reunião em si, como eu dizia, ela foi muito importante. Primeiro, porque confirmou o protagonismo dos BRICS na cena mundial. Segundo, porque colocou em debate ou reafirmou a necessidade de debater e adotar medidas para resolver problemas essenciais do mundo atual, como, por exemplo, a questão palestina, como, por exemplo, a questão da moeda utilizada no comércio internacional. Esse tema da moeda é um dos grandes contenciosos entre os BRICS e os Estados Unidos. Os BRICS querem que o dólar deixe de ser a moeda predominante na cena internacional. Então, a reunião foi muito importante, reafirmou o protagonismo dos BRICS, colocou em debate questões decisivas e o simples fato dela ter se realizado na Rússia foi um tapa na cara daqueles que pretendem, através de sanções, através de pressão diplomática, através de condenação midiática, transformar a Rússia num pária internacional. Pelo contrário, a assistência à reunião, ampla e diversificada, demonstrou que a Rússia não é um pária, muito antes, pelo contrário. Nada contra os párias, por sinal. Vale dizer que o presidente Lula, numa mensagem enviada à cúpula, a qual ele não pôde participar por razões de saúde, ele termina a mensagem se referindo ao Putin como companheiro. Portanto, a reunião como um todo foi um grande sucesso. O ponto fora da curva na reunião foi o veto à presença da Venezuela na lista de países pretendentes. Há muita controvérsia sobre o que de fato ocorreu, há muito jogo de bastidores e provavelmente nós só saberemos a verdade completa nos próximos dias, semanas ou meses. Entretanto, há fatos que não têm como serem contornados. O primeiro fato é que o Sherpa do Brasil na reunião de Kazan foi ninguém mais, ninguém menos do que um embaixador chamado Eduardo Saboia. Esse Eduardo Saboia, para quem não lembra, foi o pivô da demissão do chanceler patriota durante o governo Dilma Rousseff. Esse Eduardo Saboia servia, na época, na Embaixada do Brasil na Bolívia, e ele usou o aparato da embaixada para trazer clandestinamente ao Brasil um político boliviano que estava sendo perseguido pela polícia, pelos crimes cometidos. Portanto, ele, em nome de altos princípios cristãos e políticos, causou um imenso problema para a diplomacia brasileira. Pois bem, esse cidadão foi reabilitado, mandado para a Ásia, chefiar um departamento importantíssimo do Itamaraty, que lida, entre outros, com a China, e esse converteu, na reunião de Kazan, no chamado Sherpa, ou seja, aquele que negocia os termos da declaração, lidera todas as negociações de bastidor, etc. Esse é um primeiro fato incontornável. O segundo fato incontornável
é que o Brasil decidiu vetar a presença da Venezuela na lista de pretendentes. Eu destaco isso, não se trata de vetar a presença nos BRICS, se trata de vetar a presença numa lista de observadores. A mídia empresarial brasileira, a grande mídia, comemorou esse fato e apresentou esse fato como sendo decorrente de um julgamento que o Brasil estaria fazendo acerca da democracia venezuelana. Bom, essa interpretação é absolutamente insustentável. Basta pensar nos demais BRICS: Rússia, China, Arábia Saudita, Irã, Cuba, Vietnã, Turquia, para ver que grande parte dos integrantes do bloco não correspondem aos estándares de democracia made in USA. Ainda bem, diga-se de passagem. Logo, não caberia questionar a presença da Venezuela por esse critério. Houve também quem dissesse na mídia que o tema tinha a ver com a paz, com a solução dos conflitos, o que evidentemente é algo um pouco bizarro, considerando que a reunião de Kazan foi realizada na Rússia e teve a presença, entre outros, do Irã. Portanto, a Venezuela também não é o único país que mantém conflitos duríssimos contra o imperialismo estadunidense. Obviamente, não foram esses os critérios do Brasil. Quais foram? Mistério de Fátima. Até o momento, não foi apresentado de maneira consistente para o país e muito menos para os partidos que integram o governo, entre os quais o PT, o que levou o Brasil a adotar esta postura de vetar a Venezuela. Recentemente, o Celso Amorim, nosso companheiro de partido, deu uma entrevista ao jornal o Globo, em que ele disse que o veto à entrada da Venezuela não se trata de democracia, mas de confiança que foi quebrada. Veja, o ofício diplomático certamente é algo muito difícil, mas para quem adota a confiança como critério, deve ser duríssimo, uma verdadeira montanha-russa emocional. Afinal, a esmagadora maioria dos estados tem o hábito de colocar seus interesses nacionais acima de quaisquer outras considerações, inclusive acima das solenes declarações feitas na noite anterior. Os Estados Unidos, por exemplo, vivem decepcionando quem tem confiança nas promessas deles. Vide o caso das negociações que o Brasil fez com o Irã a pedido de Obama. Aliás, pergunto a quem queira responder: o Brasil confia em cada um dos integrantes dos BRICS? A Venezuela seria mesmo um ponto fora da curva nesse quesito? Seja como for, o que é que um Estado como o Brasil, por exemplo, deveria fazer quando há uma confiança que foi quebrada? Fazer uma DR e recomeçar tudo outra vez? Dar um gelo? Retaliar? Mostrar quem manda? Romper relações? Mudar de continente e de vizinhos? Vejam que, ao colocar o problema nesses termos, confiança quebrada, nós somos levados a abordar uma questão de Estado de um ponto de vista que pode ser muito louvável nas relações pessoais, mas é pouco apropriado, digamos assim, na selva da política, especialmente, mas não só, na selva da política internacional. Entretanto, é importante reconhecer que essa teoria da confiança quebrada, que o Celso Amorim publicizou através do Globo, ajuda a entender, não a justificar nem a explicar, mas a entender os acontecimentos dos últimos dias. Pois o fato de uma teoria ser errada não impede que algumas pessoas acreditem e se orientem por essa teoria errada. Agora, mesmo desse ponto de vista, as nossas relações com a Venezuela não começaram ontem. Assim, se é para falar de confiança, é bom lembrar de tudo o que aconteceu em nossas relações bilaterais, especialmente desde 2016. A Venezuela, junto com Cuba, foi dos mais solidários parceiros internacionais que nós tivemos no momento mais duro da nossa existência recente. Portanto, quando a gente considera as relações bilaterais há mais tempo, não desde a última eleição na Venezuela, mas há mais tempo do que isso, é impossível desconhecer que se existiu alguma quebra de confiança, não foi unilateral. De toda maneira, como eu disse e repito, essas explicações todas são para inglês ver. Elas estão sendo dadas de público nos meios de comunicação. Todos nós que atuamos na área internacional do partido, fizemos muitas gestões nos últimos dias em todos os níveis
vou repetir, em todos os níveis, para que o Brasil não fizesse o que acabou fazendo. Um último comentário. Nessas várias gestões, ficou evidente para mim, pessoalmente, que o Brasil queria vetar sem vetar. Ou seja, queria vetar de fato, sem aparecer formalmente como se estivesse vetando. Mas, nos últimos momentos da reunião de Kazan, diplomatas de outros países fizeram um questionamento público e obrigaram a delegação brasileira a externar seu veto explícito. A Venezuela reagiu com uma nota que alguns interpretam como deselegante, desrespeitosa, etc., mas eu interpreto como um tapa de luva de pelica, porque coloca a culpa no mordomo, coloca a culpa no Eduardo Saboia, como exemplar e representante de uma herança bolsonarista que vetava a Venezuela antes e que persistiu vetando agora. Ao colocar nesses termos a questão, sem em nenhum momento fazer nenhuma crítica direta, nominal, ao presidente Lula, ao ministro Mauro Vieira e ao Celso Amorim, a nota da Venezuela, apesar de toda a dureza de mérito, cria as condições ideais para que o Brasil reposicione a sua conduta. Espero que isso ocorra, porque, de fato, o maior prejudicado pela postura brasileira nesta questão em Kazan foi o próprio Brasil. O Brasil precisa da integração regional se ele quiser ter um papel de outro tipo nas relações internacionais. O Brasil necessita da integração regional e o protagonismo do Brasil na integração regional depende, e muito, das suas relações com os vizinhos. Aliás, o Celso Amorim, no passado, disse que é fundamental se relacionar bem com os vizinhos, inclusive com os problemáticos, porque isso nos permite incidir melhor sobre eles. Infelizmente, nos últimos meses, o Celso Amorim esqueceu do que dizia o Celso Amorim. Termino por aqui. Um abraço, Patrick. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, é um programa que é feito totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp, que sai às sextas-feiras. E, obviamente, agora reforço o convite a, neste sábado, quem puder tirar uma boa parte do seu fim de semana para ajudar os companheiros e companheiras que estão com as suas candidaturas concorrendo ao segundo turno, no domingo, ir como fiscal voluntário e ajudar a combater a compra de votos por parte da direita, ajudar a combater as tentativas de constrangimento por parte deles, para garantir que nós tenhamos êxito e uma grande vitória. Muita, mas muita força, cada um e cada uma, que a gente possa resistir juntos e nesse domingo poder celebrar grandes e importantes vitórias. Saudações petistas, um bom domingo e até a vitória. Tchau, tchau.